Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TV, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos bem diferentes entre si. Marcos Kuznick explica o que é astrologia. Solange Leminski fala sobre o papel da mulher na arte em Ponta Grossa. Depois, vamos conversar com Lucélia Clarindo, contadora de histórias, que irá apresentar na TV Educativa o programa Bando da Leitura. E, por fim, entrevistaremos Jefferson de Souza, consultor de empresas e também palestrante, que está promovendo em Ponta Grossa um MBA em Neuroestratégia. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o tema agora é astrologia. Comigo no estúdio está Marcos Kuznick, que é professor de História com mestrado na área e também astrólogo. Bem, eu gostaria de começar falando justamente sobre o conceito. O que é astrologia? A astrologia, Ney, ela é uma prática que ela é ancestral, ela é encontrada em praticamente todos os povos conhecidos. Há registros de astrologia sendo praticada há mais de 5.000 anos. Em praticamente todas as civilizações desenvolveram algum tipo de astrologia que, grosso modo, é a tentativa de relacionar os eventos celestes com os eventos humanos. E nós podemos classificar hoje a astrologia de que forma? Ela é levada a sério por muita gente. Sim. E os cientistas já não concordam com isso. Com certeza. O problema é o tipo de astrologia que o público em geral consome. A astrologia ela vem de um processo de desenvolvimento a partir de várias vertentes culturais. No caso nosso, no Ocidente, por exemplo, existe a astrologia chinesa, existe a astrologia indiana, existe até uma astrologia dos povos nativos aqui na América. Mas a astrologia que a gente conhece, que tem esses signos, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, enfim, é uma astrologia que veio sendo desenvolvida a partir do Oriente Médio e que chegou no Ocidente através do mundo grego. Essa astrologia, ela acabou sofrendo um processo de simplificação muito grande, de modo que o público em geral acabou conhecendo apenas alguns dos elementos da astrologia, que são os signos. Os signos são divisões do céu. São 12, né? Representam constelações, mas na astrologia elas representam tipos humanos. São 12 tipos humanos bem definidos e que acabam fornecendo um arquétipo, ou seja, um parâmetro para avaliação da atividade humana. Infelizmente, com o passar do tempo, essa simplificação levou a um consumo maciço da astrologia e muito descolada das práticas astrológicas mais profundas, que são uma análise da personalidade e de outros elementos, o que acabou, infelizmente, trazendo uma reputação muito ruim para a astrologia, como alguma coisa de frivolidade, um pseudo-conhecimento que não tem nenhum valor prático. Infelizmente, é essa a visão que se tem e nem podemos culpar muito os estudiosos por rotularem assim, porque é isso que a gente acaba percebendo. Eu gostaria de entender o seguinte, nós temos, embora os cientistas discordem do que eu vou dizer agora, uma coincidência muito grande entre a tipificação dos arquétipos e os nativos daquele signo específico. Existe alguma explicação racional para isso? Bom, tem um cientista que eu admiro muito, que teve uma influência muito grande na minha formação, que é o Carl Sagan, o falecido Carl Sagan. Nos anos 80, meados dos anos 80, passava aqui na TV aberta no Brasil a série Cosmos, que teve um impacto sobre toda uma geração. O Carl Sagan ele procurava combater as superstições na sociedade americana e mundial através da divulgação científica. Mas mesmo um cientista da envergadura de um Carl Sagan também não tinha compreendido a astrologia. Ele tem uma fala em um dos livros dele que ele diz o seguinte: como é possível que Marte tenha alguma influência na minha vida? Eu nasci numa sala fechada, então a luz do planeta Marte não tinha como me afetar. E a gravidade do planeta era tão insignificante que a gravidade do obstetra era maior do que Marte. Ele tem razão, mas a questão é o seguinte: desde a antiguidade, ao observar os planetas e as constelações, as pessoas começaram a estabelecer correlações entre esse movimento e os ciclos humanos. Não é uma coisa que foi feita em 1, 10, 20 anos, foi uma coisa que foi percebida em milhares de anos.
E as características também dos planetas começaram a ser associadas a certos comportamentos humanos. Com o passar do tempo, o avanço dessa observação permitiu se tratar paralelos, porque, diferentemente do que muita gente pensa, a astrologia ela é algo empírico. E hoje, após muitos anos e avanços no desenvolvimento do conhecimento astrológico, nós podemos efetivamente, através de um mapeamento astrológico, não só de signo, dizer que é de Áries, de Escorpião, de Touro, mas através de um mapeamento histológico, que é um cálculo que leva em conta várias posições planetárias, traçar um perfil psicológico, profissional, emocional, do indivíduo, como ele reage, em que condições ele funciona bem, em que condições ele tende a enfrentar dificuldades, e isso sim é um processo de investigação astrológica profundo e sério. A astrologia, ela meio que caiu em descrédito, principalmente depois da Revolução Científica do século XVI, onde muitas coisas na astrologia não podiam ser verificadas do ponto de vista com os mesmos parâmetros que a física e a química vieram a fazer. Porém, a partir da virada do século XX, com pesquisas de grandes psicólogos, como por exemplo Carl Jung, a astrologia se mostrou ser um repositório muito grande do conhecimento psicológico desde a antiguidade. E ela acabou retomando um local na cultura moderna, sendo que os astrólogos se tornaram menos fatalistas e passaram a usar a astrologia como uma ferramenta de análise do ser humano, colocando realmente o indivíduo no centro, como deve ser. Claro que existe um debate que deve ser feito, é necessário, é legítimo, porém, essa questão de astrologia versus astronomia, para mim é um falso problema, porque a astrologia, ela trata com símbolos, com arquétipos, com formas de análise da personalidade, e o fenômeno da previsão astrológica, que talvez seja o mais polêmico, ou seja, se é possível prever coisas com a questão da astrologia, ela também está sujeita a muita revisão por parte dos astrólogos. Então, o que eu digo é o seguinte: a astrologia é uma arte muito complexa, que é distante do que nós vemos geralmente com esse consumo mais massificado, simplesmente de signo, e que se um astrólogo, alguém que se dedicou a estudar astrologia, estudar a história da astrologia, estudar a psicologia, ele realmente pode usar essa ferramenta em benefício do seu cliente ou da análise dos eventos. Simplificando, podemos dizer então que a coincidência entre aquilo que se prega como arquétipo do signo e as características reais do nativo daquele signo são frutos da observação empírica ao longo dos últimos séculos. Exatamente. Pensem o seguinte, são 12 signos e nós temos os 12. Interessante isso. Na verdade, o mapa astrológico é um diagrama do céu do momento do nascimento da pessoa. Naquele momento, todos os 12 signos estão agindo em algum campo. Mesmo que uma pessoa, por exemplo, seja de Áries, existe um campo da vida dela onde está atuando aquele comportamento escorpiano. Mesmo que ela seja taurina, existe um campo da vida dela onde ela está atuando de uma forma geminiana. Porém, a disposição dos planetas no mapa vão mostrar quais signos estão mais ativos. Por exemplo, uma pessoa que tem, mesmo que não seja desse signo, mas, por exemplo, que tem o signo de Gêmeos muito ativo no mapa, ela tende a ser uma pessoa que busca comunicação, que busca movimentação, que precisa da informação para se sentir emocionalmente confortável. Ela está voltada ao processo de efetuar a comunicação entre os indivíduos. Já uma pessoa que tem, por exemplo, o signo de Touro mais ativo no mapa, é uma pessoa que vai buscar segurança, estabilidade acima de tudo, que tem um senso estético desenvolvido. Enfim, isso tudo depende de conferirmos como essa disposição está no mapa. E como o mapa ele cobre setores da vida do indivíduo, a expressão física, o acúmulo de recursos, a comunicação, a ação no cotidiano, o mapa vai nos dizer qual é o comportamento em cada um desses setores. Então, o mapa astrológico, feito dessa forma, como o senhor acaba de descrever, nos ajuda a termos uma compreensão melhor de nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos ajuda a nos relacionarmos
com os outros no mundo em que vivemos, é isso? Sem dúvida, porque o mapa astrológico vai mostrar o que o indivíduo, como o indivíduo se relaciona. Ou se relaciona com os colegas, que é um setor, ou se relaciona com outra pessoa, no sentido de um a um, ou se relaciona com a comunidade. Por exemplo, estudos também astrológicos, inclusive estudos estatísticos, nos mostram, por exemplo, as tendências profissionais dos indivíduos no mapa. Que tipo de atividade traria maior satisfação, que tipo de atividade teria um maior desempenho para aquele indivíduo. Não é uma coisa fatalista, mas, por exemplo, uma pessoa que é um policial, de repente, se ele fosse cozinheiro, um exemplo, ele poderia desempenhar melhor aquela função e vice-versa. Então, o mapa, ele traça, na verdade, uma espécie... Não temos... É interessante o seguinte, eu costumo dizer que, quando se trata de psicologia, não temos um exame de sangue que você possa fazer e observar em laboratório o indivíduo. Mas o mapa astrológico é algo parecido. Na verdade, ele ajuda a traçar um perfil e, a partir disso, avançar nos temas dos indivíduos. Por isso que ele é um apoio às ferramentas de diagnóstico, seja para educadores, seja para pessoas até de recursos humanos, para entender aquele sujeito e poder tratar da melhor forma possível. As pessoas têm procurado também fazer cursos de astrologia? Sim. Inclusive pessoas que não têm a pretensão de se tornar astrólogo. Hoje, os cursos de astrologia, que é realmente algo assim bastante longo. A astrologia, ela é um campo de conhecimento bastante extenso. As pessoas que buscam cursos de astrologia muitas vezes não querem se tornar astrólogos, mas querem agregar a astrologia a alguma prática que elas já estão executando. Então, por exemplo, nas terapias integrativas, terapias complementares de saúde, pessoas que trabalham com recursos humanos, educadores, mesmo pais que querem compreender melhor os seus filhos, compreender melhor a família, acabam buscando e usando essa ferramenta. Até porque uma das partes talvez mais complexas da astrologia no passado é o cálculo astrológico. Como que eu vou pegar todas as posições dos astros e montar um mapa astrológico? Hoje, com a assistência dos computadores, isso ficou imensamente simplificado. Existem muitos programas de computador, alguns inclusive gratuitos, que o indivíduo pode simplesmente lançar os dados, que são a data, o local e o horário de nascimento, e imediatamente o computador vai desenhar o mapa. Agora, a interpretação do mapa, esse sim vai precisar de um conhecimento astrológico para que seja feito. Geralmente, existem muitas interpretações automáticas aí na internet. Essas não funcionam, porque quando o indivíduo se depara com o mapa astrológico, ele está cheio de contradições. O ser humano é contraditório. E a experiência do astrólogo é que vai dar conta dessa interpretação. Finalizando, se as pessoas quiserem obter maiores informações sobre esse assunto, podem entrar em contato com o senhor através de que telefone? No 98401-3328, seja por telefone ou WhatsApp, que estou à disposição aí para esclarecer assuntos sobre astrologia. Será um prazer. Só repetindo o número? 98401-3328. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.